para a gente ver aqui um pouquinho dessa aula. Então, quando a gente fala dos óleos essenciais na acupuntura, como que a gente pode utilizar? O que a gente pode trazer como benefícios, né, pra gente? Deixa eu até vou aumentar aqui a tela. Vamos ver se eu consigo aqui. Então, vamos passar. A acupuntura, como vocês já sabem, que a maioria que quem está fazendo esse curso, ele já tem essa questão aí da acupuntura. A gente sabe que ela foi desenvolvida aí há muito tempo, muitos anos, né? E aí também a gente teve aí a questão da moxa, do tuiná, fito, dieto, todas essas, né? São aí trabalhando aí a questão da acupuntura. E aí a gente vem trazendo aí esse sistema, né? Da parte dos óleos essenciais para somar e ajudar a gente aí nos nossos tratamentos, tá? Aqui, ó, vocês têm um retratinho aí do sistema límbico, porque muita gente fala assim, puxa vida, mas como os óleos essenciais eles atuam? Eles atuam de várias formas, tá? A gente pode trabalhar aí a questão do olfato, então a gente pode colocar num difusor, né, para a gente poder ter essa parte de entrar na respiratória. Então aqui mostra, ó, que os neurônios olfativos eles levam lá para o nosso sistema límbico. Então toda essa parte aromática ela vai entrar como? Pela parte, essa é a parte, né, quando a gente fala de utilizar a parte na respiração, né? Quando a gente tem ali na parte do olfato. Então você pode colocar lá no difusor, você pode colocar nos pulsos ou em algum lugar na palma das mãos, onde você vai vaporizar, cheirar, né, para entrar lá no sistema límbico. E aí aqui, quando os chineses desenvolveram a acupuntura, né, quase simultaneamente, os egípcios foram os primeiros que desenvolveram aí algumas receitas com essas substâncias aromáticas que vindas aí da parte das flores. E depois foi tornando aí uma grande impulso nos árabes, outras nacionalidades começaram a desenvolver aí outras partes também. Então a gente sabe que para trabalhar aí com a parte dos óleos essenciais, a gente trabalha o quê? A gente tem as pétalas, a gente tem os caules, folhas, né? Então uma série de coisas aí a gente consegue trabalhar, tá? Então, a aromaterapia, na verdade, ela foi ter impulso grande lá na época dos árabes, tá? No final do século X. Que aí eles dominaram aí todo esse processo de destilação, né? Para trazer a pureza, para a gente poder ter aí realmente essa parte aí olfativa que vai trabalhar o nosso sistema límbico. E a gente depois foi passando o tempo e nós acabamos aí fazendo outras formas também para trabalhar nessa questão do aromaterapia. Então, por exemplo, a gente pode também colocar junto com os óleos vegetais, sempre óleo vegetal, tá? Nunca óleo mineral, porque o mineral vem lá da parte de petróleo e tudo mais. Mas os vegetais, que são os óleos de abacate, óleo de semente de uva, óleo de hortelã, óleo de gengibre, todos esses óleos, eles ajudam a gente a fazer o quê? Carrear, a levar, por exemplo, as substâncias dos óleos essenciais na nossa corrente sanguínea, né? Então ele permeia, né, que a gente fala, dentro da nossa pele e também vai para a nossa corrente sanguínea, tá? Então a gente também consegue, desta forma, trabalhar aí com a aromaterapia. Quando a gente fala nas descrições, né, das funções energéticas dos óleos essenciais, a gente também sabe, lá segundo a terminologia da medicina chinesa, que é algo bastante recente, né, nessa escala cronológica e possibilita o encontro e a fusão tanto da aroma junto com a acupuntura, que é aqui o tema do nosso curso. Então, as duas são terapias de cura, né, vamos se colocar assim, cura holística. E quando a gente junta, a gente tem ali o que? Possibilita a gente ter um ganho maior nas nossas terapias. Aqui, ó, como que eu posso usar? Tanto através de massagens, né? Na região que eu quero atuar, então seria aí
criando uma espécie de acupressão aromática, como também a parte quando a gente utiliza os óleos na ponta das agulhas. A gente não costuma trabalhar, quando a gente fala assim, vou trabalhar com a moxa na ponta da agulha. Aí a gente põe ao contrário, né? Porque a gente não vai colocar a moxa na parte que a gente vai fazer a inserção da agulha no nosso paciente, no nosso cliente. Mas quando a gente trabalha com os óleos essenciais, a gente pode sim colocar a ponta da agulha, mergulhar a agulha dentro do óleo, onde a gente vai fazer essa aplicação no nosso cliente, tá? Aí aqui também na apostila eu trago a título de curiosidade, né? Essa técnica da tartaruga mística, que é uma aplicação direta, que vai o quê? Trabalhar os pontos de acupuntura baseado no alinhamento energético, que aí ele trabalha o céu e terra dentro no abdômen, tá? Então eu trago aqui por título de curiosidade, porque não é o tema, né, do nosso curso, mas só para vocês conhecerem um pouco e despertar aí a curiosidade para quem quiser procurar mais aí a respeito do assunto. Então, a acupuntura e a aromaterapia, né, apesar de eles serem duas coisas independentes, quando juntos a gente amplia e integra aí os nossos, como é que se fala? Os nossos resultados, trazendo aí sempre o bem-estar físico e espiritual do paciente. E o nosso também, porque de certa forma a gente está ali tratando, então bem, a gente também está ali respirando e aproveitando ali daquela difusão que a gente faz, tá? Aqui eu vou citar no decorrer do curso, dessa apostila, alguns pontos selecionados para trabalhar aí com essa técnica. Mas, à medida que vocês, terapeutas, vão achando e vão tendo a parte de vocês, eu sempre falo que é muito interessante a gente sempre compreender, entender e testar novas possibilidades. E não ficar simplesmente naquelas receitinhas de bolo, né? Que existem lá nos livros, nas apostilas, tá? Então, ousem estar trabalhando, fazer as misturas, porque a gente pode misturar mais de um óleo essencial no tratamento, tá? A gente pode fazer essa combinação. Então, uma vez a gente conhecendo um pouco dos óleos, a gente consegue fazer aí essa mistura. Cada óleo essencial, né, vai ter a sua essencial característica. E cada óleo vai ser individual. Então, é como se fosse uma assinatura terapêutica única, tá? E a gente vai tirar ali a máxima energia, né? Que a gente chama dentro da medicina chinesa de Qi. E aí, para aprender aqui o Qi, né, de cada óleo essencial, é necessário que atente aí para cada característica detalhada que a gente passa aí dessa erva, dessa raiz, né, ou folha que a gente vai trabalhar, para a gente poder saber aí um pouco da estimulação naquele ponto ou canal que a gente quer trabalhar, tá? Então, a gente diz aí que a aromaterapia é uma espécie de fitoterapia celular. Por quê? Porque os óleos essenciais, eles entram, né, diretamente na circulação da pele, atuando ali nas nossas células, tá? Então, por isso que eles têm aí essa força. Os óleos essenciais, eles são extremamente concentrados, tá? Por isso que os vidrinhos deles são pequenos. Por quê? Porque eles são extremamente concentrados. Então, dentro daquele vidrinho pequeno, tá saindo um pouco tremido aqui, porque eu tô segurando o celular na mão, tá? Mas vocês têm tudo isso daí que eu tô falando, que eu tô mostrando aqui, tá na apostila de vocês. Então, não se preocupem. Deem uma lida na apostila. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entendam ou que ficou com alguma dúvida, pode me chamar que eu vou tirar toda e qualquer dúvida, tá? Pra gente não ficar com nenhuma duvidinha, nada aí do curso, tá bom? Então, a gente vai procurar e saber, né? Como eu falei, eu estava falando, os óleos são extremamente concentrados. Então, normalmente eles vêm nos vidrinhos pequenininhos, tá? Bem pequenininhos. Nesses vidros, o que a gente vai usar? Normalmente, se for para rosto, eu costumo dizer que uma gota tá mais do que suficiente. No corporal, às vezes a gente acaba usando mais, de 2 a 3 gotas, para a gente poder, né? Isso numa diluição
com óleo vegetal para a gente poder tirar o máximo de proveito. E numa inalação também, no máximo 3 gotinhas, porque dependendo do óleo, ele acaba sendo bem forte, né? E acaba dando aí pra gente dando muita a essência muito forte e aí acaba prejudicando ao invés de melhorar, tá? Muitos óleos a gente não pode ter contato diretamente com a pele, tá? Por quê? Porque ele pode queimar. Mas quando a gente faz o tratamento aqui através das agulhas, aí não tem problema porque é ínfima, né? O contato que vai ter, tá? E alguns óleos a gente já aconselha que pode ser usado diretamente na pele, como por exemplo é um caso de um óleo de lavanda. E para começar na brincadeira, eu sempre falo, eu sempre dou sugestões de 3 óleos para se ter, porque às vezes o investimento também é um pouco alto. Então eu sempre falo que a gente precisa ter o óleo de lavanda, que ele é coringa para tudo. A gente pode ter um óleo frio, que a gente pode pensar no hortelã, eucalipto, né? E um óleo quente, como por exemplo cravo, canela, porque são isso que a gente pode estar trabalhando, gengibre, né? Então a gente vai estar trabalhando com esses que são os mais basicões, tá? Então, a ingesta, né, dos óleos essenciais, que muitas vezes as pessoas fazem também, isso são normalmente indicados por terapeutas específicos que trabalham diretamente com isso. Então, tem toda uma forma de você fazer essa ingesta, que também não é o caso aqui, a gente só tá falando porque existe essa outra forma, né, essa outra técnica, mas a gente não vai trabalhar com isso porque é uma forma peculiar, né, de trabalho e que isso pode prejudicar, tá? Então a gente não vai trabalhar com essa parte aí de ingesta dos óleos essenciais. Mas existe essa forma também, é colocado dentro de cápsulas e tudo mais para não causar queimadura, né? Por exemplo, na garganta e etc, tá? E nem também na mucosa gástrica. Então, né, já falei aí que é extracelular, então ele vai entrar e a capacidade de trabalhar aí nas células, tá? Então, leva aqui, né, aqui estima-se que leva em torno de 10 a 20 minutos para que os óleos entrem na corrente sanguínea, mas acima de 3 ou 6 horas para serem completamente absorvidos pelo corpo. Então, muitas vezes, a gente vai fazer uma massagem com óleos. Às vezes a gente acha que aquilo não está fazendo efeito, mas se a pessoa tiver com aquele óleo dentro se tiver com aquele óleo no corpo, aquilo ainda continua fazendo efeito, tá? Porque aqui, ó, como diz, de 3 a 6 horas para serem completamente absorvidos aí pelo corpo, tá? Sendo eliminado também aí qualquer excedente que tiver, o que for a mais pela urina, né? Após 2 a 8 horas também, tá? Então, não se recomenda lavar, né? Esses pontos. Então, quando a gente faz qualquer tipo de tratamento com esse óleo, é necessário esperar, né? É indicado esperar um tempo até para aquela melhor aproveitamento e absorção ali desses óleos essenciais, tá? Senão você pode perder aí um importante efeito terapêutico. O ponto da acupuntura, né, quando comparado aí com outras regiões da pele, apresenta aí um padrão anatômico diferente. Então, por exemplo, ele vai ter maior concentração de terminações nervosas livres e encapsuladas. Então, quando a gente faz um estímulo através das agulhas da acupuntura, na região que a gente quer, né, correspondente àquele ponto que a gente escolheu, vai ser o quê? Um centro de transformações, tanto no campo energético quanto neural, humoral e imunológico. Então, quando a gente está fazendo aí essa estimulação com as agulhas, se a gente tivesse um aparelho que medisse, a gente ia poder ver, detectar aí modificações na corrente sanguínea, modificações de temperatura, uma série de modificações, tá? Existem aparelhos que medem essa informação, tá? Secreção de diversas também substâncias, né? Como aí os neurohormônios, neurotransmissores, né, e outros. E os efeitos neurais, né, da acupuntura, Isao Yamamura já descreve, né, a inserção da agulha nos pontos de acupuntura tem 2 efeitos imediatos. Então, quais são eles? A mudança no potencial elétrico local, então aquele local ele vai ter a mudança dessa eletricidade, né?
determinado aí pelas cargas elétricas que existem no ponto da agulha. Por quê? Porque a agulha não deixa de ser um metal. E a lesão tissular, que é a lesão que na pele, promovendo um estímulo de ordem mecânica. Então, toda vez que a gente faz aí um estímulo mecânico, né, que a gente fala, que a gente promove uma lesão na pele, seja ela pequena, que seria através da inserção de uma agulha, até, por exemplo, a moxa, quando a gente coloca calor, ou quando a gente faz uma determinada massagem, esta lesão, né, entre aspas, tissular, vai fazer com que todas as células, que as células de defesa, elas estejam ali na prontidão, naquele local, aumentando o quê? A circulação, né, sanguínea, aumentando a produção, por exemplo, de um colágeno, de uma elastina, dependendo da forma, desse tamanho dessa lesão, tá? Então, o corpo, ele está sempre atento para quê? Para que ele mande, né, células ali naquela região, para melhorar e trazer substâncias nocivas ali na região, né, melhorando ali toda aquela ponto, tá? Aí aqui, trazendo, né, aqui também, aqui ó, a presença na região do acuponto de uma grande concentração de mastócitos determina uma reação orgânica mais lenta e duradoura, que é a expressão da regeneração cicatricial dos tecidos injuriados, que seria o quê? O tecido que foi afetado, que foi machucado, que foi adentrado por uma agulha e tudo mais, a qual assegura o efeito da acupuntura no período de até 15 dias após cada inserção. Então você vê, às vezes a gente acha que colocando lá uma agulha simplesmente parou por ali. Não, aquilo tem, né, um prolongamento naquele tipo de tratamento que a gente está fazendo, tá? Período que vai coincidir aí com o processo cicatricial orgânico. Então, olha que importante isso, né? Então, vai fazer o quê? Trazer uma homeostase, que seria o quê? Um equilíbrio, né, metabólico aí do organismo da pessoa, tá? E energeticamente, né, também não há dúvida que a aplicação de óleo essencial sobre um ponto de acupuntura vai ter grande potencial terapêutico devido ao que é o fator de acrescer essa função energética do óleo essencial, né, no ponto o Ti extremamente concentrado que tem esse óleo, tá? Para que isso também ocorra, tanto o óleo quanto o acuponto devem ter o que? A função energética similares. Então não adianta eu querer colocar, sei lá, eu vou jogar qualquer tipo de óleo em qualquer ponto. Não, eu tenho que pensar, raciocinar e entender o que eu estou querendo com aquele tipo de tratamento. Senão eu vou acabar gastando, vou gastar agulha à toa e também o óleo essencial à toa, que é caro, tá? Se eu tiver essa combinação, eu vou ter aí fortes e amplos efeitos terapêuticos, tá? Vou passar aqui, porque aqui é mais falando também a questão do que acontece, né, no óleo. A inalação de substâncias, né, aromáticas contidas nos óleos essenciais pode, por exemplo, fazer uma estimulação de produção de endorfina na pituitária, né, que é uma célula, que é o nosso que a gente trabalha. E aí vai fazer o quê? Essa endorfina, né, que estimula da noradrenalina no locus ceruleus e encefalinas no tálamo. O que, né, a gente já sabe que vai demonstrar que existem relações íntimas entre as vias fisiológicas ativas pelos compostos presentes nos óleos na estimulação por acupuntura, tá? Então aqui, ó, também mais falando, né? Deixa eu passar aqui. Muitas pessoas, né, já utilizam aí dessa parte de aromaterapia junto com a acupuntura. Então, quando a gente tem a avaliação, né, do paciente e a gente vai vendo ali a condição energética e a gente vai pensar na punção das agulhas, logo em seguida a aplicação das gotas dos óleos, né, também que a gente selecionou, junto a alguns pontos, aí não seriam todos, né, na região da pele, e aí a gente já vai trabalhar e vai somar esse efeito, né, do óleo mais a pontura, tá? Aqui, ó, por exemplo, a escolha do óleo e dos pontos que serão associados é feita levando em consideração os objetivos do esquema terapêutico que está sendo utilizado. Então, a gente vai prestar atenção no que a gente está ali utilizando para trabalhar e melhorar ali aquela região.
Um exemplo que eu coloquei aqui é associar um óleo essencial cuja função energética é esfriar o sangue. Então, vamos supor que vou dar um exemplo aqui de uma acne, né, de uma espinha inflamada. Então, eu tenho uma pessoa que ela tá ali com uma inflamação. A inflamação, a gente já tem aí uma informação de que é calor, né, que tem presença de calor. Então ela tem essa inflamação, né, no rosto lá, através de uma acne, e aí eu posso associar, né, eu posso pensar no baço 10, eu posso pensar no IG11, que são tudo pontos, né, que vão trabalhar a questão do calor. E eu posso pensar num óleo que vai esfriar, né, que tem essa mesma função para esfriar o sangue, como por exemplo, eucalipto, o próprio hortelã, né? Posso pensar também, se for num óleo que vai tirar a inflamação, né, daquela pele, como por exemplo melaleuca, né? Então assim que a gente vai ter que pensar para trabalhar aí com os óleos essenciais, tá? Isso se for o óleo que a gente vai colocar na agulha. Mas pensando nisso, eu posso pensar também em colocar no ambiente, né? Para que a pessoa receba também essa através da inalação. Ou posso pensar também em colocar junto, por exemplo, com a máscara. Estou dando o mesmo exemplo, tá, gente? Ainda continuo falando ali da acne, da espinha inflamada. Como também posso pensar em colocar numa máscara. Então eu posso fazer uma máscara de argila branca ou argila verde, que também tira a oleosidade da pele. Então eu posso colocar uma gota desse óleo para o quê? Para esfriar, para tirar esse calor que tem nesse sangue, essa inflamação, tá bom? Posso pensar em fazer, né, com essa máscara também. Então você pode fazendo aí as suas misturas. Posso também pensar em fazer uma mistura, pegar um óleo vegetal de semente de uva, colocar algumas gotinhas, fazer um blendzinho com também um pouco de melaleuca com óleo de hortelã. Uma gotinha de cada, eu faço lá com 5 ml de óleo de semente de uva, aí eu vou lá, faço um blendzinho, coloco naqueles rolons, né? Para a pessoa passar ali na região que está com acne. Posso também, entendeu? Então é desta forma que a gente vai pensando, tá? Outro aqui, por exemplo, uma outra que a gente pode pensar, né? Uma outra exemplo aqui, ó, por exemplo, uma pessoa com Shen agitado, a mente, né? Por quê? Porque o Yang do coração, né? Tá em elevação. Então, um dos pontos indicados que a gente normalmente trataria seria o quê? O C7, né? Porque o C7 vai harmonizar o Qi do coração, vai harmonizar o Yong-Qi, né? Que ele vai acalmar a mente, vai fortalecer a mente, vai transformar essa mucosidade, né, do coração, vai fazer uma limpeza desse calor do coração, vai refrescar o calor no sangue, vai dispersar a mucosidade e o vento perverso. Nesse caso, quais são os óleos indicados, né, dessa condição toda associado aí com a acupuntura? Eu posso pensar em colocar, né, com o próprio C7, né, no próprio ponto, lavanda, lang-lang, melissa, neroli, rosa, né? Então, todos esses óleos eu posso aí trabalhar, né, associando. E aí, eu vou preparando o terreno, né? Como a gente costuma dizer aqui, ó, preparar o terreno para semear. Ou seja, primeiro estimular, depois associar. Então, eu vou lá, faço o agulhamento, né? Vou dar o estímulo e aí, na sequência, eu venho e coloco aí o óleo, para que o óleo, né, ele vai, você vai semear ali naquele local, né? Então aqui tem, ó, o estímulo no acuponto deve ser efetuado antes da aplicação do óleo, seja através da agulha, através de uma moxa ou estímulo de outra natureza, né? Porque vai abrir e semear. E aí a gente depois vai colocar esse óleo para que esse óleo já entre aí no organismo, tá? Vai colocar, né, a mesma coisa, usando ali, procurando sempre o Teti, né? E aí chegando, aqui tá a descrição, tudo direitinho para vocês, tá? Quando a gente, por exemplo, trabalha com a eletroacupuntura, então eu aplico os óleos, né?
para obtenção aí do TETI, ou antes ou depois dos elétrons serem ligados. Isso não vai ter uma ordem específica. Eu também posso colocar na auriculoterapia, né? Então eu posso usar na aurícula o óleo após a agulha ter sido inserida na orelha. Ah, professora, mas eu não vou colocar com agulha, eu vou colocar na semente. Passa a semente no óleo antes de você grudar a sementezinha no pavilhão auricular, tá? Então também posso fazer dessa forma, tá? Então vamos lá. Aqui, né, como a gente está trabalhando com óleo, então o paciente deve ter algumas indicações, né, para a gente fazer para o nosso paciente. Ele deve esperar algumas horas para tomar banho, porque senão ele vai tirar, né, o óleo onde esses pontos foram aplicados. A mesma coisa, essas indicações são feitas também quando a gente trabalha com moxa, né? Porque com moxa, se a pessoa saiu de lá, por exemplo, vai lavar um quintal, vai mexer com água, ela também vai estar tirando a potencialização da moxa, tá? A pele que está transpirando, então esse efeito vai ser reduzido. Então vamos supor, nesse calor que a gente está doido, né? Em alguns locais. Então quando eu trabalho com os óleos essenciais, eu tenho que entender ou saber que esses óleos eles vão evaporar com mais facilidade, porque o óleo ele é volátil, e a gente tem aí o suor, né, que vai diluir e impedir, né, que esse óleo ele possa estar atuando aí no seu máximo, tá? A pessoa que, por exemplo, trabalha também exposta ao calor, ao frio, à água, também vai perder aí essa terapêutica dos óleos essenciais. Aqui, ó. Nunca deve ser aplicado, né, os óleos também em cima de alguma pele danificada, ou seja, uma ferida, a menos que o óleo seja para trabalhar aquela ferida específica, como por exemplo o óleo de lavanda. O óleo de lavanda você pode aplicar, por exemplo, em cima de uma picada, porque ela vai trabalhar a favor, melhorando ali aquela picada. Mas, por exemplo, se você vê que tem ali uma escara, né, uma ferida, a gente não vai aplicar. Não deve se utilizar os óleos essenciais em pacientes que estão em tratamento de câncer, né, a menos que seja aprovado pelo médico, como qualquer técnica, né, que a gente só vai trabalhar pessoas que estão aí em tratamento ou que tenham esse tipo de doença com a liberação do médico. Assim também é com a grávida, tá? Não devemos usar uma quantidade excessiva de óleo ao redor do ponto, então é mínimo, né, uma gotinha mesmo, porque senão às vezes você acaba desperdiçando e esse não é absorvido. Os óleos contêm um tio extremamente concentrado, que eu falei, né? Por exemplo, uma gota de óleo de rosa representa o poder terapêutico concentrado de mais de 25 xícaras numa infusão. Olha isso, preparada da mesma planta. Então, por isso que muitas vezes alguns óleos são extremamente caros, né? Por exemplo, um óleo de limão, os cítricos, né? De laranja. Uma gota equivale às vezes 3, 4 laranjas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Existem alguns óleos também que eles são fotossensíveis. Então você não pode passar o óleo e se expor ao sol. Por quê? Porque você pode ter aí uma queimadura. Então tudo isso a gente tem que observar, né? A questão do óleo. Aqui, ó, por exemplo, o óleo de lavanda usado para acalmar o ti, né, e esfriar o coração, em quantidades muito grandes, pode aquecer e ser estimulante do ti. Então faz efeito rebote, tá? Então, por exemplo, eu posso pensar em usar o óleo de gengibre, né, que é uma quantidade muito menor e obter o mesmo efeito, tá? No frio, aqui eu coloco também, né, as patogenias. Então, por exemplo, o frio, o que que é? O frio, ele é o fator patogênico yin que consome o yang qi e pode ser causado devido ao que? A um excesso de yin ou quando o yang do corpo está deficiente. Então, se eu tenho uma deficiência do yang, o yin vai se prevalecer nessa região, tá? Então, aqui também coloco para vocês as manifestações clínicas de frio, para vocês entenderem. Então, o que que a pessoa, como que a gente pode entender que a pessoa está com frio? Quando a pessoa tem arrepios, os membros frios, diarreia, né, com os alimentos não digeridos, a urina clara e abundante, né? Quando a pessoa é pálida,
Então, o frio também está associado aí com o inverno, né? O frio normalmente vai contrair, vai obstruir. Então, a pessoa pode ter uma região, por exemplo, com dor por frio. Então, um exemplo disso, por exemplo, é um torcicolo. Às vezes a pessoa está com torcicolo, por quê? Porque é uma invasão de vento frio, né? Aí tem os dois, ela pode ter pego o vento frio ou, né, se expôs ao frio. E aí acaba tendo aí o torcicolo. Então, puxa vida, se eu faço uma massagem na região com uma ventosa ou com guachá mesmo e utilizo um óleo quente, eu já vou contribuindo ali para melhorando e potencializando o meu tratamento. E depois posso fazer lá o agulhamento para liberar aquela região, tá? Aí aqui, né, mais coisas, tal. Que eu tô descrevendo, depois vocês dão uma lida, porque é importante ler. Mas eu tô fazendo aqui no básico. E aí a gente tem o que? O calor. Calor ou fogo, que vai ser o que? Já de natureza yang. Então pode ser o que? Uma energia ativa e quente. Então o calor ele vai estar mais associado ao verão, mas pode também surgir em qualquer outra época do ano. A gente aí tá entrando para o inverno e estamos com calor, né? Então o calor vai estar caracterizado por ser uma energia que provoca dispersão, né? O yin, ele tende o quê? A concentrar, a prender, a deixar o negócio ali, né? Contraído. Já o calor, ó, ele dispersa, ele abre, ele faz, por exemplo, um fluxo sanguíneo andar, correr, tá? Por isso que muitas vezes nas pessoas, né, que fazem algum tipo de esporte e a fisioterapia indica para dor, né, o que? O frio. Dentro da medicina chinesa a gente não utiliza o frio, mas na fisioterapia eles utilizam. Então, por quê? Exatamente por conta disso. Porque se o frio ele contrai, ele vai manter aquele negócio. Então, ele vai fazer o quê? Às vezes, aquela região que está com uma lesão diminuir, não expandir aquela lesão, tá? E esse calor, né? Ele vai o quê? Caracterizado por uma energia que vai provocar o quê? Dispersão, dano ao yin. Porque ele vai tender também a secar, né? Então, ele se aprofunda e afeta a mente. Então também o calor ele vem e aí conforme ele vai potencializando, se a gente não trata aquele calor, ele vai potencializando. Conforme ele vai potencializando, o que acontece? Ele vai trazendo o que? Vento. Quanto mais calor, mais vento, né? E o vento é o que? Agitação. Então com essa agitação ele vai trazer o que? Dor de cabeça, delírio, convulsão, rigidez na nuca, né? Então aqui também eu trago para vocês a diferença do calor e do fogo. O calor é de origem externa, então o calor vem de fora, tá? Então eu tenho invasão de calor. O calor ele tá vindo de fora para dentro. E o fogo é de origem interna. Então, normalmente o fogo tá dentro do quê? Dos órgãos e aquece o órgão, vai produzir as transformações. Eu preciso também do calor, né? Por exemplo, o calor do estômago. Para quê? Para aquecer, né, para o alimento, para ele conseguir fazer a digestão, para conseguir mandar, né, para o baço mandar as energias para todo o nosso corpo. Então, o coração, o rim é um lugar que tem que estar sempre quentinho, né, aquela região. Para quê? Para poder aquecer, né, as águas do nosso corpo, tá? Senão, quando a gente tem o fogo, né, muito alto, ele vai afetar e surgir várias síndromes que vão prejudicar aí o nosso organismo. Então, o fogo que se torna em excesso vai prejudicar aí o nosso organismo, que também não é bom. Então, aqui, ó, então eu também trago aí quais são os sinais, né, da invasão de calor. Então, temor do calor, né, desejo constante de frio ou de ingerir coisas geladas. Então, vocês dão uma olhadinha aí, tá? Aí a gente tem também o que? A umidade. A umidade perversa, né? Porque a umidade tem a umidade normal que a gente tem que ter. Mas é patológico quando a gente tem em excesso, tá? Então ela vai ser de natureza yin, pois vai se caracterizar aí por ser molhada, ela é pesada, ela é lenta. Então quando a gente fala em umidade, a gente tem que pensar em algo mais pesado, mais denso, tá? Então as pessoas que trabalham em locais muito úmidos,
né, ou vivem, né, em lugares muito úmidos, ou vestir roupa úmida o tempo todo, permite com que a umidade vai invadir dentro do corpo, do organismo. Então a umidade ela é turva, ela é pesada, ela é colente, ela estagna, né, porque ela fica ali parada. E por ser ainda de natureza yin, né, ela tende aí o que? Para dentro, para o interior, e a ferir também o yang qi, tá? Então, quando a gente pensa em umidade, a gente pensa que ela é turva, pesada, né? Estagnante, tudo mais, tá? Então, tá normalmente relacionada com as manifestações externas, como, por exemplo, doenças de pele, úlceras, abscessos, né? Sempre, né? Com presença de pus. Então, a pessoa pode ter diarreia, né? Leucorreia, com muito pus e odor repugnante. Então, vai afetar o que? A digestão, né? Porque a umidade afeta também a digestão. Então a gente tem aí essa parte que a gente precisa, né, cuidar, porque quem que cuida da umidade? O baço, né? Então tá totalmente aí relacionado com o baço, tá? Então a gente tem aqui, né, relacionado com as manifestações externas, tal. Aqui alguns ambientes, algumas coisas, né, que a gente pode ter umidade também. Depois vocês dão uma lida. Aqui eu tô passando, gente, porque é só uma revisãozinha, tá? A secura também, a gente tem a secura que também, ó, ela é uma condição restritamente ambiental. Por quê? Porque a secura está associada ao que? Ao outono e ao fenômeno da natureza yang, pois está muito relacionado com o calor. Quando a gente tem calor, tende o que? A ter secura. Por quê? Porque esse calor vai consumindo essa água. Então a secura tende a causar desidratação e seus primeiros sintomas são o quê? O nariz, lábios e línguas secas. A pele pode estar seca e rachada, né? Então, quando a gente fala em secura, ela não é considerada um fator tão importante, né? Como, por exemplo, um calor, né? O fogo e tudo mais. A gente tem, né, os sinais aqui, por exemplo, na invasão de secura. Então, vai ter o quê? Mucosas irritadas, desidratação da pele, né? Principalmente quando a gente fala da parte respiratória, das mucosas e pele, tá? Depois vocês dão também uma lida aqui na descrição toda. A gente tem o vento, que a gente já falou um pouquinho do vento com calor, né? O vento no interior do corpo vai se comportar da mesma maneira que fora. Então, tanto dentro quanto fora, o vento ele vai se comportar igual, tá? Ele é um movimento que gera, ele é um movimento e também gera movimento. Ele não só né, um movimento, mas ele também vai gerar movimento. O vento afeta o corpo da mesma maneira que vai movimentar um galho de árvore. Então, quando a gente olha para fora um galho de árvore, uma árvore ventando, se tá aquele ventinho, a gente sabe, é aquele normalzinho, ok, tá tranquilo. Aí, quando é aquela ventania, a gente sabe que os galhos voltam a quebrar, né? Algumas folhas voam. Então, imagina isso dentro do nosso organismo, tá? As dores, né, que se movimentam, que o paciente não consegue determinar nunca um lugar, às vezes está um lugar, às vezes está no outro, como por exemplo a fibromialgia, né? Uma coceira na pele, as erupções, que vai mudando de lugar, cada hora está num lugar, espasmos, né? Tremores também tem muita relação aí com vento. Dores tipo contratura, tontura, então tudo isso aí está relacionado com vento. O vento é relacionado com a primavera, né? Mas pode surgir aí também em qualquer época do ano. E o vento é uma influência perniciosa, que raramente está sozinho. Então, normalmente tem vento calor, né? Vento umidade, vai ter sempre junto com alguma coisa, tá? Então, frio, umidade, ele nunca vai estar sozinho, tá? Aqui também, ó, botei os sinais de vento, né? De invasão de vento. Então, tremor, né? Aparecimento e desaparecimento súbito, transpiração, cefaleias, e aí vai. E aí, aqui, o que eu tô colocando para vocês? Os olhos, né? Então, eu tô discriminando, já dando aí dica e ajudando vocês, dando a receitinha de bolo. Então, por exemplo, quais são os óleos essenciais que vão liberar o exterior, né?
Então, quando a gente fala em óleos que liberam exterior, eles são usados, o quê? Para condições onde os males, por exemplo, do vento, do frio, do calor, vão afetar o nível exterior, ou seja, a pele, o eiti, né? Então, normalmente são desarmonias agudas. Por que desarmonias agudas? Porque são coisas momentâneas. Então, por exemplo, como eu citei aí o torcicolo. Tem um torcicolo. É uma coisa que não é sempre. Acontece, né? De alguma coisa que veio de fora e o que? E é aguda, é uma dor forte, tá? Não é uma coisa crônica que fica ali conforme o tempo e vai afetando. Se você não cuidar, óbvio que vai virar crônico, mas num primeiro momento é agudo. As pausas que eu dou, gente, é pra molhar a garganta, tá? Porque com esse tempo seco fica difícil, né? Então vamos lá. Então, são óleos o quê? Que vão, são óleos que são sudoríficos, né? Vão expulsar o calor e vão aliviar os músculos. Então, por exemplo, para dores de artrite, né? Vai harmonizar e aliviar o exterior. Então, tem duas causas, né? Para essas condições, né? Do exterior. Vento frio, então eu tenho que aquecer o Taiyang. Então, eu vou usar o quê? Óleos que vão atuar no pulmão e na bexiga. Para o quê? Para fortalecer o Eiti e aliviar os sintomas, né, dessa região. Então, se tiver sintomas digestivos, então aí a gente vai utilizar os óleos que vão acalmar os pulmões, estômago e baço. Então, aqui os óleos indicados: gengibre, menta e tomilho. Aí eu tenho o vento-calor. Então, o vento-calor, eu preciso refrescar esse estágio, né, do Taiyang. Então, eu vou usar óleos também que atuem nos pulmões, no fígado. Por que pulmão? Pulmão não está ligado com a pele, não está ligado com o exterior. Então, é assim que a gente tem que pensar, né? E o fígado, porque tá principalmente se a gente tiver sinais, por exemplo, oftálmicos, né? Vermelhidão, os olhos vermelhos, irritação, qualquer coisa que estiver aí nos olhos. Então, a gente vai proteger o sangue, né, que está armazenado. Porque o fígado, ele armazena o sangue, então também tem que pensar nele. Então, os óleos indicados, lembra que eu falei, eucalipto, sândalo, pode ter hortelã, né? Com presença de sintomas oftálmicos, associar também os óleos ou de bergamota ou de limão. Não nos olhos, né, gente? Associar ali na região que a gente vai trabalhar, tá? Óleos que vão aliviar o calor, o fogo interno. Então, o que eu posso pensar? São 5 tipos, né, de calor interno que a gente tem aí, ó. O fogo queimando a camada, né, Qi, ou calor no meridiano do Yang Min, calor no sangue, umidade e calor internos e acúmulo de calor e toxinas. E também a penetração e acúmulo de calor de verão. Então, o que eu posso? Os óleos indicados aqui são o quê? Lavanda, camomila, gerânio, rosa, sândalo, tá? No caso, se eu tiver aqui calor que vai queimar o sangue, então eu vou colocar ali gerânio, rosa, alecrim. O alecrim a gente tem que só tomar cuidado, por quê? Porque o alecrim, ele é um óleo que, por exemplo, para quem tem já, por exemplo, uma pressão alta, tem tendência a ter pressão alta, ele é um óleo que ele vai aumentar. A pessoa que toma, por exemplo, remédios para o coração, tem que tomar cuidado porque alguns óleos podem cortar o efeito desses remédios, tá? Então ele deve ser combinado com outro óleo e ponto, né? Caso contrário, pode aquecer, mas não tanto, tá? Neroli também. No caso aqui, de acúmulo, umidade e calor, então também, o óleo indicado pode ser o limão, tá? Então, pode ter 2, 3 óleos para começar a trabalhar, para começar a brincadeira. Eu falo, a gente começa com uns pouquinhos e depois vai gostando, aí a gente vai fazendo o acervo, vai comprando mais óleos, vai fazendo as nossas misturinhas, né? Vai dando para os nossos pacientes, para eles também terem. Então a gente vai fazendo nossos blends, né? Aqui, no caso de acúmulo de calor, né, provocado por excesso de toxinas, então eu vou fazer o quê? Promover, limpeza e forte ação antisséptica. O tea tree, que é o melaleuca, lavanda, limão. E no caso de aquecimento interno, quando a gente tem uma penetração de calor de verão, a gente vai atuar o quê? Com óleos fortalecendo o triplo aquecedor médio. E principalmente elevando o Qi do baço.
Então, o que eu posso fazer aqui? Ó, patchouli, gerânio, lavanda. Gerânio, por exemplo, é um óleo que a gente fala que é o óleo da mulher, porque ele vai tratar vários aspectos ginecológicos, né? Várias partes aí hormonais, vai trazer bem-estar. Então, posso lá fazer uma massagem e colocar também, fazendo um agulhamento, maravilhoso. Ó, lavanda, alecrim, erva doce. Aí eu vou ter aqui os óleos que são purificadores. Então, o que são óleos purificadores, né? Que a gente fala que são os óleos de ataque. Eles vão que estimular o peristaltismo intestinal e atuar de forma semelhante aos purificadores de fogo e da umidade e calor, né? Só que são utilizados, que geralmente são utilizados óleos frescos, né, para constipação por estagnação da energia na região abdominal. Então, às vezes a pessoa tem aquela barriga, né? Aquele que tá lá maior, inchado, né? Por quê? Porque às vezes é uma estagnação que tá ali. Então eu posso pensar em fazer lá uma massagem peristáltica com óleo e depois fazer um agulhamento, perfeito, ó, camomila, gerânio, menta, rosa, bergamota, laranja. E quando a gente vê que tem excesso de frio interno, aí a gente pode utilizar ali, ó, erva doce, gengibre, tomilho, né, que vai, além de estimular o peristaltismo, vai aquecer também esse lugar, tá? Os umidificadores, então quando eu tenho muita secura, eu posso pensar no que, ó? Gerânio, sândalo, rosa, tá? Diuréticos, óleos que são diuréticos mais fortes. Então, uma pessoa que tem bastante dificuldade, né? Que retém líquido. Então, eu posso pensar o que? No junípero. Se eu pensar em drenar a umidade, então uma pessoa, por exemplo, que costuma segurar e ter muita umidade no corpo, muitas vezes só os óleos diuréticos não vão resolver o problema. Então eu vou ter que pensar o quê? Em algum óleo relacionado ao órgão, né, que está atuando ali, que seria provavelmente lá o baço, né? Eu penso no baço, penso no pulmão, no rim, na bexiga. Por que ela está tendo aquela umidade ali, né? Então eu posso, por quê? Porque são todos os órgãos que estão relacionados ali com a regulação da água. Então o que eu posso pensar? Ó, nos óleos eu posso pensar no patchouli, cedro, alecrim, erva doce. Os óleos que vão atuar mais na bexiga, né, e vão aumentar a saída da urina, o junípero, o erva doce. Então eu posso passar ali na região também da bexiga. E existe também, né, uma outra via de eliminação da umidade perversa quando está associada ao calor, né, que vai utilizar o coração e que envia um excesso para o intestino delgado. E esse vai enviar lá para a bexiga, que é o que? O gerânio. Lembra que eu já falei que é o da mulher? É maravilhoso esse óleo de gerânio. E sem contar que ele tem um cheiro maravilhoso. Aí, se eu pensar aqui, ó, o vento úmido também vai causar, né, drenar o vento úmido, vai causar uma condição bi, né, que é aquela obstrução, vai ter dor. Então, se eu pensar, eu posso pensar no que, ó, nos óleos de bergamota, óleo de laranja. Isso, ó, pode trabalhar nas articulações também, punhos, calcanhares, né? Toda essa região aí. Então, eu posso colocar, ó, milefólio, neroli, que eu já falei. Então, se eu ver que tem sinal de frio, aí eu coloco alecrim, né, que eu posso associar lá ponto axi. E se for de calor, o lavanda, também ali no ponto axi, tá? Dores, quando estão ali a nível dos ossos e articulações, ou seja, já está mais ali a nível do rim, né, penetrou no periósteo. Então, a gente pode pensar aí, ó, no cedro, gengibre, erva doce, pinheiro. Alguns óleos, tá, gente? É que eu botei vários. Alguns são mais raros, mais caros. Por exemplo, um óleo de rosa é caríssimo, né? Mas alguns são mais acessíveis. Então, se eu ver que tem sinal de frio junto, ó, o alecrim, né? Se tiver sinais de calor, já penso no lavanda. Se eu pensar lá, transformando fleuma do pulmão em acalmando a tosse, uma pessoa que está com muito tosse, com catarro, né? Então, eu posso colocar ali, ó, menta, eucalipto, lavanda, tá? Porque eu vou trabalhar isso. Tem alguns óleos em algumas empresas que elas já fazem blends, né? Como, por exemplo, o do Terra. O do Terra, ela tem uns blends específicos. Então, por exemplo, tem um óleo maravilhoso lá,
que é para o pulmão, que já é um blend específico, que é muito bom, que ele já vai atuar lá direto. Agora me fugiu o nome, mas eu lembrando aqui eu já vou falando para vocês. Ele é maravilhoso, então, por exemplo, para COVID, para toda essa parte aí respiratória, tá? A gente tem aqui, ó, os óleos indicados, né, para resolver fleuma frio: gengibre, alecrim, pinheiro, esclareia, jasmim. Quando a gente pensa em tumor e acúmulo, né, palpável, porque tumor a gente está relacionado lá com a umidade, né? Então a gente pode pensar no que? No mirra, junípero de novo, associando junto com lavanda, eucalipto. Então, quando a gente tem uma consequência de acúmulo de fleuma, por exemplo, nos pulmões, irritação no trato respiratório, que vai dar muita tosse, eu posso colocar jasmim, eucalipto, lavanda, chama Brief, tá? Esse óleo do terra. É Breathe, Brief. Se eu pensar em transformar a umidade, né, eu posso pensar em óleo aí, ó, esclareia, alecrim, gengibre, tá? Quando eu penso em estagnação de alimento, ó, tá parado lá o alimento, não vai nem volta, essa estagnação, né, de alimentos tem padrões normalmente parecidos, né, com a estagnação de Qi nos órgãos digestivos, incluindo estômago, fígado e a vesícula biliar e os intestinos. E por isso a gente vai usar tanto o óleo para regular o Qi, quanto para aliviar a estagnação desses alimentos. E essa estagnação também pode ser por frio ou por calor, né? Então, os óleos aqui indicados é o que? Bergamota, lavanda, laranja, erva doce, camomila, menta. E quando a gente está regulando e removendo o Qi estagnado, eu vou pensar o que? No alecrim, eucalipto, esclareia, camomila, melissa, cipreste, lavanda, milefólio, tá? Para regular o sangue, eu posso pensar o que? Cipreste, lavanda e limão. Se eu quiser lá fazer aquecimento no interior, né, por frio, então eu posso colocar lá, ó, gengibre, alecrim, tomilho. Aí temos os tônicos também, né? O tônico a gente só usa em casos de deficiência, tá? E a gente tem que pensar e tomar cuidado com essa falsa deficiência, né? Porque às vezes a gente acha que é deficiência e às vezes essa deficiência é pelo excesso. Porque se o excesso consome, óbvio que vai ficar deficiente. Então eu não posso pensar em solar e tirar, né? Eu preciso pensar em subir essa deficiência também, tá? Então eu tenho aqui cedro, tomilho, tá? Quando o caso é de deficiência do Yang, a gente vai usar tônico Yang combinado com tônico do Yin Qi ou Qi, tá? E aí a gente vai usar o que aqui? Gengibre com rosa, alecrim com lavanda, tomilho com lavanda, tá vendo? Aqui a gente já começa a dar uma misturadinha nos óleos. Aí se eu tiver uma deficiência do Yang dos rins, a gente pode usar dois tipos de estratégias, né? Ou os óleos que atuam nos rins e no baço, quando tem sintomas de fadiga, diarreia e incontinência urinária. E aí a gente usa o junípero e erva doce. Ou a gente pode usar os óleos que atuam nos rins e no fígado, quando tem o quê? A atrofia dos tendões e degeneração dos ossos. Aí eu já posso usar o mesmo junípero, tá vendo? Neroli, cedro, pinheiro, tá? E aí, no caso de deficiência do yin e do sangue, a gente pode o quê? Porque isso ocorre com uma secura perversa. Então, é causado geralmente por excesso de yang, né? O calor prolongado. E aí a gente vai usar esses óleos que fortalecem o yin e o sangue. Que são o quê? Gerânio, rosa. Tudo sugestões também, tá, gente? Mas vocês podem achar outros aí. Tônicos do sangue, né? Vão atuar via fígado. E os tônicos de yin podem atuar via pulmões e estômago, restaurando o yin e debelando a febre, ou pelo fígado e rins, atuando em um nível mais profundo dessa debilidade. Então, o que eu posso pensar aí, né? Então, eu vou ter os óleos, né? Existem 3 situações, que são os óleos os adstringentes. Então, a gente vai usar o que, ó? Limão, cedro, erva doce e pinheiro, quando tiver deficiência energética dos rins.
tá? E quando a gente tiver deficiência do baço, posso usar o patchouli, gerânio, cedro, alecrim, erva doce, tomilho. E aí, nos pulmões, né, quando a gente tiver, porque o pulmão ele rege lá a respiração e a pele, pelos, né? Então, quando tiver um excesso de transpiração, que vai tirando, né, perdendo os nutrientes da pele, a gente pode usar cedro e pinheiro. Tem alguns, né, que a gente fala pacificando o espírito, o Shen. Então a gente pode utilizar, ó, o Lang Lang. Embora a gente fale, o Lang Lang é estimulante, né? O Lang Lang, ele é um óleo que ele é, por exemplo, uma pessoa que tem muita deficiência, ele não é só um óleo estimulante sexual, como costumam dizer. Se a pessoa, por exemplo, tem baixa vitalidade, a gente pode trabalhar com ele para aumentar essa vitalidade, né? Ó, lavanda, bergamota, rosa, neroli, melissa, jasmim, abrindo os orifícios, né? No caso, por exemplo, de coma, de desmaios, que as pessoas podem ter um colapso, que os orifícios se fecham, a gente vai utilizar, lembrando que a gente está falando de orifício, não, mas a gente está falando aqui do Shen, tá? Então a gente deve utilizar os óleos que vão restaurar a consciência. O alecrim, né? Eu posso inclusive punturar, né? Puncionar em todos os pontos Ting, em caso de coma, e associar esse óleo. E quando eu estou pensando aqui em extinguir, né? Tirar o vento interno, eu posso pensar no bergamota, laranja, milefólio. E aqui eu também, ó, ensino, estou mostrando para vocês como a gente prepara um óleo, né, diluindo para uso home care. O que é o uso home care? Para a pessoa levar para casa. Então a gente pode fazer ou colocar numa embalagem, né, pulverizadora. A gente pode incluir isso no nosso tratamento ou vender à parte. Aí vai a criatividade de cada um. Então vocês podem fazer e dá para o seu paciente também utilizar, porque ele também já vai potencializando lá esse tratamento dele em casa. Então é aconselhável, a gente prepara, né, um pouco dos óleos que a gente usa na sessão, prepara mais, e aí a gente manda para eles. Por quê? Porque aí a gente já diluiu num carreador, né, a gente ensina ele a usar nas massagens em determinados pontos. Então, por exemplo, nos punhos, atrás da orelha, na sola dos pés, né? Então, todo óleo diluído, né, deve ser preparado seguindo uma lógica chinesa da preparação das fórmulas magistrais. Então, a gente tem ali, né, pensando na medicina chinesa, quando a gente fala em imperador. Imperador é o principal óleo da mistura. Por quê? Porque ele deve atuar diretamente no órgão ou na função que é a base da doença. Então, se é calor, lembra que eu falei, tem que pensar em tirar esse calor. Se é frio, tem que pensar em tirar esse frio. Se é umidade, pensar em tirar essa umidade. E assim vai. O ministro é o óleo que vai auxiliar o imperador a realizar suas funções. Ou esta função significa que ele também vai atuar nessa condição básica que causa a doença, porém é menos potente que um imperador. Então, como eu falei, de repente, estou falando de uma umidade e calor. Então, eu vou usar lá, dando exemplos aqui, tá? Vou usar um óleo para tirar o calor, então eu vou lá usar o eucalipto. Aí eu posso misturar o laranja, que por exemplo seria um ministro. O laranja, ele vai o quê? Trabalhar essa umidade, né? Mas ele não é o basicão que vai trabalhar o calor, tá? General é o óleo que visa abortar os sintomas que incomodam o paciente. Então ele vai ter uma ação paliativa, mas é útil para que o sintoma melhore rapidamente. E a gente vai ter um embaixador, que é o óleo que visa harmonizar os outros óleos na mistura e reduzir algum possível impacto negativo no organismo. O óleo embaixador, por exemplo, o mais indicado é o lavanda. Por quê? Porque o lavanda, normalmente, ele é um óleo que ele é neutro, né? Ele é um óleo que ele equilibra tudo. Então, não sei o que usar. Uso lavanda. Porque o lavanda, ele vai ser um óleo que ele vai ter um certo equilíbrio, tá? Então, ele vai ter um equilíbrio. Então, por exemplo, aqui, uma condição asmática, que envolve falta de ar e muco, congestionando as vias aéreas.
Então, se eu fosse pensar no imperador, seria o quê? O óleo de manjerona. Se eu for pensar no ministro, eu posso pensar no pinheiro, porque o pinheiro vai reforçar a qualidade expectorante da manjerona. Se eu pensar no momento general, é o esclareia. Esclareia por seu efeito antiespasmódico e clareador sobre o sistema respiratório. E se eu pensar no embaixador, eu vou pensar no lavanda, que é o que eu falo, vai harmonizar o ti resultante dessa mistura toda que a gente está fazendo, tá? E na mistura dos óleos, a gente tem que sempre pensar, né? Evitar de usar mais do que 4 óleos diferentes numa mesma mistura, né? Então, quando eu vou fazer lá um mix, né? Eu penso em colocar menos que 4 óleos. Por quê? Porque senão às vezes um vai bater com o outro e vai acabar não resolvendo nada. Por quê? Porque um óleo essencial ele já deve ser considerado por si só um óleo com uma mistura própria para aquilo que vai dar um enfoque energético e mistura para aquela coisa, tá? Então, quando a gente vai misturando diferentes óleos, a gente vai perdendo a precisão terapêutica e o controle sobre o efeito dessa mistura. Aqui a dosagem também estou colocando, que é de 7 a 10 gotas de óleo para cada 25 ml do óleo carreador. Lembrando, de novo, o óleo carreador seria o que? Óleo de semente de uva, o óleo de abacate, óleo que seria os óleos vegetais, tá? Para uma massagem completa no corpo todo. Os benefícios, né? Problemas físicos e psicológicos, excelentes para fadigas e dores musculares, tensão nervosa e ansiedade. Quando eu penso em creme e pomada, então eu posso fazer o quê? Vai ter que ser num creme base, né? Confeccionado aí com óleo vegetal. Pode-se usar outros óleos como de germe de trigo, calêndula, numa proporção de 20% em adição ao óleo essencial. Uma dosagem de 5 a 20 gotas do óleo, né, que significaria de 0,5 a 2%, em 50 gramas do creme ou pomada. Compressa. Quando eu penso em compressas, eu vou adicionar o óleo essencial em uma tigela com água fria ou quente, coloca um pedaço de pano na água e torça, e vai aplicar na área afetada por 5 minutos. Eu aqui diluiria o óleo essencial, tá? No óleo vegetal. E depois colocaria na água, tá? Porque aí você vai ter um aproveitamento melhor do óleo. Porque o óleo essencial, foi o que eu falei, ele é muito volátil. Então muitas vezes ele acaba, logo se a gente não tem um carreador, ele acaba se difundindo e perdendo a essência dele, a propriedade dele, porque ele está em contato com o ar, tá? Então você vai fazer isso, vai aplicar na área afetada por 5 minutos, vai repetir de 2 a 4 vezes. Então a dosagem aqui de 3 a 5 gotas para cada 600 ml de água. Benefícios da compressa quente são a adequada, né, para condições frias caracterizadas por dor fixa sem sensação de cãibra, que pioram com o tempo frio. Compressas frias são benéficas para condições quentes e de inchaço, acompanhadas com sensações de ardência e inflamação. Na inalação, a gente pode fazer, né, inalação de vapor quente. Então, vou adicionar o óleo essencial em uma tigela com água fervente. Aqui também faria a diluição no vegetal para depois jogar, tá, na água. Coloque uma toalha sobre a cabeça e vai respirando vapor de 1 a 2 minutos apenas. E repete isso de 2 a 4 vezes após uma breve pausa de alguns minutos. E aí são de 2 a 3 gotas também para cada 600 ml, né? E aí o benefício descongestiona, né, os brônquios e os sinos, tosse, bronquite, garganta inflamada, resfriado, gripe, né? No banho eu posso adicionar o óleo também na banheira, também da mesma forma, tá, gente? Diluindo no óleo vegetal para depois colocar na água. E aí numa banheira com água quente, mexendo vigorosamente a água enquanto se goteja o óleo dentro dessa banheira, para que haja aí a completa dispersão. Então, de 4 a 6 gotas para adultos, de 3 a 5 gotas da idade de 13 e 16 anos,
de 2 a 4 gotas de 10 a 10 anos e de 1 a 3 gotas de 7 a 9 anos, de 1 a 2 gotas de 4 a 6 anos e uma gota abaixo de 3 anos, tá? Vai melhorar o quê? O relaxamento, né? Lá nos tempos antigos, né, os próprios egípcios, gregos e romanos já faziam isso para poder trabalhar. Trabalhar aí a questão do relaxamento. Então, às vezes, as pessoas que não conseguem relaxar, estão muito estressadas, muito nervosas, então pode fazer isso. Um dia especial, por exemplo, dá para fazer isso colocando no dia da noiva, né? Colocando dentro aí também de outros protocolos que não só doenças, né? E também para problemas de tensão nervosa, cansaço, por exemplo, a pessoa que tem insônia, então é indicado antes de deitar usar aí esses óleos calmantes. Quando a gente fala em vaporização, o procedimento, né, vai adicionar o óleo a um rechô ou um prato contendo água que possa ser fervido com segurança, ou uso de difusor elétrico, né? Hoje em dia a gente tem os difusores com água, sem água, então eu posso colocar de 5 a 20 gotas, né? E de 20 a 50 gotas no difusor elétrico, eu acho muito. Eu poria no difusor esses que tem lá hoje em dia, pode colocar, tem óleo que você coloca as 4, 5 gotinhas já é muito, tá? Já fica muito forte. Então, isso daqui quando você deseja desinfectar o ar e melhorar a própria respiração. Aí, aqui, ó, eu coloquei para vocês, né? Também um resuminho, por exemplo, quando são flores. Então, quando eu vou ter um floral de flor, ele vai o quê? Trabalhar essas emoções, ó, assustado, preocupado, magoado. Quando a gente vê os mais mentolados, os mais, né, que são, que eu falo que são os frescos, né? A gente vai trabalhar o quê? Apatia, insegurança, ansiedade. E aí, quando a gente vê os cítricos, né? A gente vai trabalhar o quê? Desânimo, melancolia, agitação. As especiarias, que são cravo, né? A própria canela. A gente vai o quê? Imunidade. Quando a pessoa tem desinteresse. Quando a pessoa está muito entediada. Quando a gente pensa nas ervas de gramas, a gente pensa o quê? Descontente, né? No caos, tá zangado. E as árvores, pesaroso, triste, né? Envergonhado. Então aqui é para vocês entenderem também um pouco mais, para poder estar achando, eu quero trabalhar com isso. Quero trabalhar com... Então se você olhar, esse floral é o quê? Esse floral é de árvore, esse floral é erva, esse floral é flor, porque aí a gente já tem uma emoção específica também já para estar ajudando. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, as funções, então eu peguei 40 óleos, olha isso, ó, são 40 óleos essenciais que a gente mais usa, né, em aromaterapia e indicação de uso para vocês. Então, isso é muito legal. Aí vocês vão olhando. Vou pegar aqui um exemplo. Eu falei muito ali em cima, por exemplo, do alecrim. Então, ó, o alecrim, ele vai tonificar o yang qi do coração. Então, ele serve para quê? Fadiga, né, cardíaca, palpitações, hipotensão, mãos e pés frios, falta de concentração e memória. Então, por exemplo, a pessoa vai estudar para uma prova, para alguma coisa que tem, ó, pode usar o alecrim. Debilidade nervosa, falta de autoconfiança, ou, entre aspas, aqui, moral baixa. Por quê? Porque ele vai promover a circulação, né, do qi, do sangue no corpo. Mas ele também vai trabalhar o quê? Dores musculares, fadiga muscular, reumatismo de origem frio, vai dispersar o frio patogênico dos pulmões, né? Então, por exemplo, a pessoa está com tosse, com muco claro ou branco, trabalha na bronquite, vai fortalecer o qi do baço, como? Quando a pessoa tem distensão abdominal, flatulência, dispepsia. Então, aqui, ó, são 40, tá? Não vou ler um por um, mas, né, eu vou passando aqui, ó, só para vocês, que isso aqui vocês vão ter que dar uma estudada. Então, por exemplo, ó, coentro. Tem aqui, ó, coentro. Coentro vai circular o qi no estômago e nos intestinos. Então, a pessoa que, por exemplo, pode estar lá com constipação, posso trabalhar nos pontos da acupuntura, né? Então, ó, falta de apetite, indigestão, digestão abdominal e flatulência. Porque ele vai circular o qi e dispersar o frio nas obstruções dolorosas. Então, posso trabalhar para osteoartrite,
nefralgia, dor reumática, fortalece a função do baço, debilidade e fadiga mental, exaustão nervosa, depressão causada por excesso de preocupações que geram ansiedade e nervosismo, tá? E assim vai, ó. Botei, gengibre, tem todos os óleos. Aí vocês vão passando, vão lendo. Lembrando de novo, ó, se vocês tiverem dúvida, vamos conversando, vai me perguntando, tá bom? Vocês têm o meu contato aí, conseguem falar comigo. Ó, vou passando. O Lang Lang que eu falei. Ele vai fortalecer o índice do coração, é bom para palpitações, hipertensão, taquicardia, vai acalmar o Shen em questão de agitação, insônia, epilepsia, impotência, frigidez devido à ansiedade e tensão. Certo? Então é isso. Então, só resumindo aqui, porque aí o restante vocês vão trabalhando, vão estudando. Só resumindo, as formas que a gente pode utilizar as agulhas, os óleos essenciais. Posso utilizar na agulha, né? Posso utilizar fazendo o uso de